Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, dia 26/6/2023. Estamos já deixando junho para trás quase, né? Já estamos entrando na terceira semana da campanha do Lambo. Daqui a pouquinho eu falo mais disso e vamos para nossa oitava parte aqui da série sobre esse documento, essa pesquisa, né? Chamada Mudando as Imagens dos Homens, ou do Homem, né? Feita pelo Instituto de Pesquisa lá de Stanford, né? Quem está acompanhando está vendo exatamente como tudo que eles já diziam, como sempre, né, pessoal? Eles deixam registrado, né, nos documentos deles o que eles querem fazer, o que eles pretendem, só que pouca gente conhece, pouca gente tem acesso, por isso que eu trago, né, para vocês esse material aqui. Bom, antes da gente começar, vou lembrar e convidar vocês a participarem da campanha do Lambo que está rolando no Catarse. Né? Catarse é aquela plataforma de financiamento coletivo que é uma pré-venda, né, para a gente levantar recursos para produzir o quadrinho, produzir o livro, mas você tem uma série de vantagens se você participar agora. O teu nome vai estar no livro como colaborador, né? Você vai poder ter a camiseta, você vai poder pagar, né, em 6 vezes no cartão, você vai poder, né, comprar todos os outros 6 quadrinhos, tem vários combos, dividindo em até 6 vezes no cartão, que fica bem facinho. Você vai ter convite para o lançamento, né, para a festa de lançamento lá na Le Burger, hamburgueria temática incrível, e você vai poder virar personagem, pessoal. Isso é a coisa mais legal de todas. Você vai estar dentro da história como um personagem, e a gente tem agora uma outra categoria que você e o seu pet também, né? Porque a história né, ela se passa em torno da relação de um cachorrinho com o seu dono e como o cachorrinho ajuda ele a sair, né, do luto, a formar uma família. É uma história incrível, saudável, segura para as crianças, né? Você, papai e mamãe, que quer um conteúdo seguro para os seus filhos, para você ler junto com eles. E para você que não é pai ainda, solteiro, não tem problema. Todo mundo que gosta de cachorro, né, é uma homenagem aos cachorros, a como eles ajudam as nossas vidas, a como eles acrescentam, não é? A relação que a gente tem com eles, como eles são inteligentes. Todas essas coisas vão estar lá dentro. Então é uma história imperdível, não tem como você não participar, tá bom? O link vai estar aqui embaixo, é catarse.me/lambohq, tá bom? Tá aqui embaixo, é só você clicar, você cai lá, escolha a sua recompensa, não é? E participe, pessoal, não deixe de participar, tá incrível, tá bom? Amanhã eu vou estar no Pânico, vou estar falando sobre isso também. Então, né, mas não espera, entra lá e já garante o seu, tá bom? E aí você vai receber também o combo de HQs. Caso você queira receber já, né, agora, já com antecedência, não tem problema, os links estão aí também das minhas redes sociais, Instagram, página do Aurora HQ no Facebook, o meu e-mail, você pode mandar uma mensagem e eu também já envio para vocês autografados, qualquer estado do Brasil, outros países também, tá bom? A gente tem também o link do Rumble e do Odyssey, plataformas onde eu posto vídeos que não posso mais postar aqui no YouTube, né? Provavelmente essa semana eu vou fazer um novo vídeo de apanhados das últimas semanas, né? Eu fiz um há pouco tempo atrás, mas, né, bastante coisa acontecendo aí também, então em breve devo fazer um outro. E também a gente tem o link do Subscribe Star, que é a plataforma para os apoiadores do canal. Você que gosta do canal, né? Você que quer se tornar um apoiador, uma apoiadora, muito obrigado, né? Através do Subscribe Star, e agradeço também a todo mundo que apoia, né? Todo mundo que já está comigo lá, tá bom? Então, vamos, pessoal, retomar, né? Pegar da onde a gente parou. Então, aqui, né, esse capítulo, eles estão falando assim, olha, a influência da ciência na imagem do homem, ou basicamente, né, como que a ciência eles vão utilizar a ciência para modificar a imagem que nós temos de nós mesmos, né? Isso para quê? Para eles controlarem a gente, né? Então aqui eles entram na questão do teoria de sistemas e cibernética, tá? Então aqui eles fazem uma citação assim, olha, ele fala assim, olha, vamos deixar o Gregory Bateson introduzir a pesquisa final na área que nós mencionamos aqui, que diz o seguinte, né, num livro de 1972, fala assim,
crescendo junto o número de ideias que foram desenvolvidas em diferentes lugares durante a Segunda Guerra Mundial, pessoal, a década de 40, olha como é antiga a questão de, né, usar a tecnologia para controlar a população. O agregado dessas ideias que foram chamadas ou estão sendo chamadas de cibernética, né, ou teoria da comunicação, ou teoria da informação, ou teoria de sistemas. E as ideias foram geradas em muitos lugares, em Viena pelo Bertalanffy, em Harvard pelo Wiener, que eu já li vários livros para vocês, do Norbert Wiener, em Princeton pelo von Neumann, nos sistemas de laboratório do Bell, pelo Shannon, em Cambridge pelo Craig, e por aí vai, né? E todos esses desenvolvimentos separados, em centros intelectuais diferentes, lidavam com o problema de como nós organizamos um sistema. E eu penso que cibernética é a maior mordida na fruta do conhecimento, da árvore do conhecimento, que a humanidade tem feito nos últimos 2000 anos. Ele fala, a cibernética é a maior mordida na árvore do conhecimento do bem e do mal, isso, na árvore de Gênesis, na árvore da Bíblia, ele está citando, né? Que foi o que fez com que o homem caísse, com que o homem pecasse, com que o homem se separasse de Deus. Então ele está falando, essa tecnologia, vamos dizer, de certa forma é o maior pecado que o homem tem feito nos últimos 2000 anos. Contra ele mesmo, né? Contra a própria humanidade, mas, né, não é... Tudo bem que muitas vezes a gente acaba participando desse sistema involuntariamente, né? Ou até por ignorância, quando a gente usa a tecnologia que eles criaram para nos escravizar, né? Eles fazem uma tecnologia atrativa, né, pessoal? E claro que vai ter alguma funcionalidade, vai ter alguns benefícios para a gente, mas em comparação, os benefícios são muito pequenos por aquilo que a gente concede, né, de ingerência deles nas nossas vidas, né, de controle sobre as nossas vidas. E cada vez mais eles querem aumentar, né, esse grau de domínio, de controle, inclusive agora chegando, né, num nível que se aproxima do que a própria Bíblia diz que vai ser Apocalipse 13, né, da marca da besta. Então, tecnologia, né, de implante no nosso cérebro, que isso, de novo, né, eles já estavam estudando isso há bastante tempo. Agora que vai ser implementado, pessoal. Agora que eles estão, né, trazendo isso e, de novo, agora nós que somos, né, de uma geração que talvez gente um pouco mais nova, que cresceu sem essa tecnologia, possa ter uma resistência. E as crianças? O negócio é esse, eles sempre miram nas gerações mais novas, né? Vamos continuar. Então eles dizem assim, olha, por exemplo, o Norbert Wiener, em 1954, observou que as operações, né, da computação moderna, né, os sistemas de computação modernos e complexos, são precisamente paralelos àqueles organismos vivos que eles usam para feedback, para, vamos dizer, contrabalançar a tendência termodinâmica em direção ao aumento de entropia, quer dizer, confusão, desordem, né? Ele fala, então, em ambos os casos, há processos similares ao coletar informação do mundo exterior, transformar essa informação em formas usáveis, baseadas na ação de transformar informação, né? E, portanto, vamos dizer, as consequências desse aparato regulatório interno. Enfim, eu vou tentar traduzir um pouco para vocês. Basicamente, o Norbert Wiener estava tentando exatamente criar um sistema de controle, né, através de modelos de computação que fossem similares a como os organismos vivos funcionam, né? Então, pessoal, fazendo esse modelo, você, através de um modelo teórico, você consegue, vamos dizer, estabelecer padrões de controle que
você vai depois tentar aplicar esses padrões de controle em sistemas vivos. Basicamente é criar modelos, né, em computação de sistemas vivos e tentar ver como que esses modelos, né, como que esses sistemas vivos, como que os nossos organismos se comportam, tentar reproduzir isso no computador e tentar controlar dentro do computador, criar, né, fazer simulações de como controlar esses sistemas e daí né, voltar e tentar aplicar isso nos organismos. Ficou claro? Mas enfim, exatamente é isso. Eles estavam já tentando falar assim, como que a gente vai controlar, por exemplo, a mente humana, né? Então, a gente cria um modelo computacional, né? A gente faz os nossos experimentos aqui, e aí, depois que a gente chegou a uma série de conclusões, né, de estabeleceu processos, a gente começa a aplicar isso de volta né, em seres vivos. Primeiro em ratos, depois macacos, porcos e finalmente no ser humano. Então, o Bateson, em 1972, eu vou ler aqui aqui tem uma coisa até enorme, né, pessoal? Mas né, agora, nesse momento, não vou conseguir ler tudo para vocês, apesar de que em vários momentos eu li livros específicos sobre isso para vocês. Eu acho que eu já li 2 livros do Norbert Wiener, pelo menos, falando de cibernética. Está no canal, vocês procurem, né? Mas olha aqui, né? Então, um trecho, numa citação de um livro também do Bateson, né? Diz assim, sistemas biológicos, né? O indivíduo, a cultura e a ecologia são, vamos dizer, estão punindo, desculpa, é o punimento de qualquer espécie não sábia o suficiente para lutar com a sua ecologia. Nós chamamos essas forças sistêmicas de Deus, se você preferir. Então, olha só, pessoal, né? Ele fala assim, primeiro que ele coloca, né, esse reducionismo de falar que sistemas biológicos, chamar um indivíduo, um ser humano, de simplesmente um sistema biológico, né? E não só o indivíduo, como o coletivo, né? A sociedade, a cultura. E diz assim, ele é punido, né? Qualquer espécie que não é sábio o suficiente para o quê? Para brigar com a própria ecologia. Só que ecologia aqui ele coloca como um sinônimo de Deus. Então, basicamente, ele fala assim, olha, se vocês não se rebelarem contra Deus, de certa forma, não irem, vocês são ignorantes, né? Porque são todos gnósticos, pessoal. Segundo a ideia deles, Deus, ele simplesmente quer nos aprisionar, né? Então, é a nossa tecnologia que vai nos libertar dessas forças que nos aprisionam, segundo o que eles pensam, né? Antes desse livro, né, o mais recente que eu li para vocês foi o Projeto Prometheus, onde o Feinberg lá, ele diz claramente isso, pessoal, né, que a gente tem que combater a gente tem que ser Deus, na verdade, né? A gente tem que superar essas forças que colocam limites naturais para nós, por exemplo, a morte. A gente tem que ultrapassar tudo isso. Isso é o movimento transhumanista, é a gênese do movimento transhumanista. Vamos continuar aqui. Então, eles não escondem, pessoal, né? Essa questão. Em nenhum momento eles escondem, né, o fato que realmente o que eles buscam é serem Deus, né, através da tecnologia. Então chegamos aqui no capítulo 5, daí eles falam, olha, as características adequadas da imagem da humanidade. Então, basicamente, adequadas, né? Olha a palavra que ele usa, né? Então, quando a gente chegar nesse nível, aí sim a imagem do homem vai estar adequado ao que, né, nós estamos conduzindo, né, a sociedade a se
né, a autoimagem da sociedade. Então, fala assim, olha, primeiro, né, prover um senso holístico das perspectivas sobre a vida. Tá? 2, vamos dizer, imbuir uma ética ecológica. A gente não pode esquecer que todas essas palavras que soam bonitas, pessoal, na verdade tem um significado diferente do que eles, né, que eles falam ecologia. Ecologia, na verdade, é controle sobre, né, o meio ambiente, sobre a população. Não é nada de... Na verdade, é eugenia. Isso aqui, né, como essa palavra ganhou uma conotação negativa, então eles usam de eufemismos. Tá? Outra coisa, promover a ética da autorrealização. Novamente, o que é essa ética da autorrealização? Você vai ser Deus, você vai chegar à autorrealização, ou à iluminação, ou à apoteose. Né? 4, ser um ser, né, com multiníveis, multifacetado e integrado. Então, enfim, aqui eles usam essa linguagem cifrada aí para, né, para tentar controlar, né, de novo, né, estabelecer quais as normas deles, que eles acham que nós devemos nos adequar, e eles falam, não, a gente vai conduzir a sociedade para isso, basicamente igual a ONU, né, com os 17 pontos de desenvolvimento sustentável até 2030, né? Ou segundo os 8 pontos do Fórum Econômico Mundial até 2030. Tudo a mesma coisa, né? Daí você fala, peraí, quem que deu direito a vocês de quererem, né, forçar isso em todos os cidadãos do mundo? Né? O que vocês acham, a ética que vocês acham, né? E aí as pessoas acham, não, isso é teoria da conspiração, né? Bom, e aí eles falam, olha, uma perspectiva holística, né, e o entendimento da vida parecem ser absolutamente vitais se nós iremos, vamos dizer, ultrapassar a fragmentação e a alienação que tem se tornado tão comum na última parte da era industrial. Fragmentação que eles promovem, alienação que eles promovem. Lembra? É sempre o solve e coágula, é sempre para eles um método alquímico. Primeiro a gente fragmenta, né, toda unidade que já existe, que a gente não concorda, a gente esfacela isso, a gente vai contra, né, então família, igreja, como homem, né, se vê, religião, a gente destrói tudo isso e a gente reconstrói segundo a nossa vontade, né, dissolve para depois coagular segundo a nossa vontade. Né? Então, eles instituíram pós-modernismo, eles instituíram, né, marxismo cultural, né, fragmentar, dividir a população, jogar um contra o outro. Né? Não, mas depois a gente, né, restabelece uma unidade segundo a nossa vontade. É surreal. Né? Eles falam, se na ausência de mitos e rituais, presta atenção, pessoal, né, das sociedades pré-científicas, se nós quisermos vamos dizer, recuperar o sentido de um propósito significativo e integrado num nível do eu, num nível da sociedade, num nível do universo, um sentido aceitavelmente geral, né, de perspectiva ou de entendimento deve emergir na nossa sociedade. Tá? Vocês estão entendendo? Então, de novo, pessoal, eles falam na ausência de mitos e rituais das sociedades pré-científicas. Não tem nenhuma ausência. Né? O cristianismo existe ainda, o judaísmo, o cristianismo ainda existe. Vocês não precisam querer restabelecer nada. Mas aqui eles já falam como se não existisse mais, então a gente tem que criar novos significados para o quê? Para ter um propósito, né, geral e integrado, tanto para a pessoa, para o indivíduo, para o eu, quanto para a sociedade, quanto para o universo. E isso que eles estão propondo, essa nova religião que eles estão propondo, essa nova ética. É uma nova religião da lacração, da identidade de gênero, tudo isso, pessoal. É uma nova religião, tá? Que eles estão, né,
você é uma boa pessoa se você, né, não come carne para salvar o planeta, se você come inseto, se você segue, você vai ganhar pontinhos morais, você vai se sentir como, né, como é isso, é essa lacração, pessoal, que eles propõem, simplesmente é um tipo de religião, né, uma religião sem Deus, obviamente, né? A princípio, porque cada vez mais a gente está vendo aí satanismo sendo introduzido através da cultura, principalmente para as crianças, através da moda, de roupa, de tudo isso, tá? É simplesmente um truque, pessoal, tentando substituir o que já existia, o que sempre existiu, por uma falsa religião, né? Então eles continuam falando assim, olha, presta atenção, então, somente então, né, que a necessidade de uma evolução contínua e da importante função que uma vez houve no mito e no ritual, ela novamente pode ser completa, né? Então, basicamente isso. A gente primeiro fala que a religião, tudo isso é bobagem, né? Vamos jogar tudo isso fora, isso é coisa de fanático, é ciência. E aí depois, quando as pessoas estão completamente perdidas, né? Estão no hedonismo, estão sem nenhum senso moral, sem nenhuma perspectiva, aí eles reintroduzem mitos. Ah, não, é importante mito, porque sem mito, né, sem rituais, o homem fica sem um propósito, sem um sentido, né? Só que esses novos rituais e mitos são o que eles querem, o que eles estão dizendo que são os que devem ser seguidos. Então, basicamente, pessoal, é um longo ataque à Bíblia, e ao cristianismo, e ao entendimento que a gente tem de Deus e, portanto, de nós mesmos, que eles basicamente querem substituir, né? Olha aqui, a ética da autorrealização, né? É a autorrealização, é você que vai ser Deus de você mesmo, né? E criar uma ética sobre isso, né? Então não é amar ao próximo como a ti mesmo, não, é você que vai, e não é Deus, não é que te capacita, não, é você que se capacita, é você que consegue, né? É completamente egóico, né? Então, ele fala assim, portanto, se os requerimentos de várias culturas, né, sistemas de crença e tipos de personalidade, né, se tudo isso deverá ser, vamos dizer, aqui eles usam a palavra servido, né, ou a gente pode falar, devem ser considerados, né, se a unidade cultural com a diversidade, né, ela deve ser gerada, e se o processo da evolução da consciência ele deve ser, vamos dizer, aplicado, né? Uma nova imagem, né? Ela deve retratar a direção geral de crescimento, na qual várias ênfases conceituais são reconciliadas, né? E vamos dizer, reconciliadas e absolvidas. Por exemplo, né, a ênfase da individualidade, da comunidade, o caminho do yogi. Olha aí. Então, o que? Vamos introduzir yoga no Ocidente. Isso, pessoal, não é à toa. Vocês falam, da onde que virou moda? Da onde que, de repente, né, uma prática espiritual da Índia foi introduzida no Ocidente, em todos os países do Ocidente e virou moda? Isso, obviamente, é proposital. O que mais? A liberdade e o determinismo, né? Natureza e nutrição, homem e mulher, sensorial e extrasensorial, e salvação ou o progresso através dos esforços de si mesmo e da sociedade através de intervenção divina.
olha aqui, pessoal, é completamente diferente do que a Bíblia diz. Salvação ou progresso, primeiro que compara salvação com progresso. Salvação é muito além do que progresso. Primeiro que salvação é absoluta, é do nada ao tudo, é do pecado à salvação. E é através de quem? De nós? Não. Aqui ele fala através dos esforços de si mesmo e da sociedade. Então não é através do meu esforço, não é através da minha boa ação. Inclusive eu só consigo fazer boa ação porque primeiro eu fui restaurado espiritualmente. Tá? Não se compra um lugar no céu. Não, então é isso, pessoal. Né? É uma falsa religião que eles propõem. Ele fala, olha, o sentido da divindade, ela deve ser de alguma forma incorporada tanto nas imagens das pessoas como separadas de Deus e Deus, né, em diferentes níveis da mesma realidade. Em todos esses casos, né, várias imagens parciais aparecem como verdades complementares, nenhuma negando a outra, mas refletindo as visões que diversos grupos, né, tanto de crianças quanto adultos, quanto aqui, vamos dizer, eles usam alfabetizados e não alfabetizados, né? E de mentes concretas e mentes abstratas. Então, né, um papinho aqui para falar isso, pessoal, olha só, né? O significado da divindade deve ser, de alguma forma, incorporado, né, às imagens das pessoas, né, separadas de Deus, né? E em todos os casos, essas várias imagens parciais, elas são verdades complementares, né? Que não negam umas às outras. Pessoal, aquela coisa, não, tudo é Deus, né? Não, Jesus fala o quê? Ele fala, eu vim trazer a espada. Ele fala, quem não está comigo está contra mim. Pessoal, não existe comunhão entre luz e trevas. Né? Não existe isso. Ah, é o seu Deus, aquela coisa, sabe? Não, Deus é um. Não é o meu Deus, é como se... Então eu crio o meu Deus. Né? Na ordem hierárquica da existência, quem vem primeiro? É Deus ou eu? Né? Obviamente é Deus. Então como que é o meu Deus? Eu criei. Então é isso que eles estão falando. Basicamente cada um cria o seu Deus. E está tudo certo, né? Todos vão ser integrados, porque na verdade, para eles sabem que é falso. Todo mundo que está dentro desse paradigma, na verdade vai estar sendo controlado por eles. Né? Por quê? Porque eles vão estabelecer uma sociedade, uma tecnologia, né, que vai forçar com que as pessoas... No começo eles falam isso, para quê? Para que as pessoas comprem essa ideia e queiram participar e abram mão, né, do que já existia, por exemplo, do cristianismo no Ocidente, principalmente aqui, principalmente eles voltado para o Ocidente, né? Exatamente para o cristianismo, para atacar o entendimento que a gente tem do que é Deus, do que é pertencer a uma igreja. Né? Então, não, a gente desfacela tudo isso e fala assim, não, você não precisa ter, né, esse modelo dado, essa imagem dada a vocês pela essa tradição antiga. Não, agora a gente tem um novo modelo científico, onde tudo... Cada um é cada um, você pode fazer o que você quiser e você ainda, né, você vai ter o seu Deus, não vai ter, né, não vai ter nenhum problema. São verdades complementares, né? Aí quando as pessoas aceitam, né, aí depois a conta vai chegar, né? Porque eles vão implementar esse sistema completamente totalitário, né? Mas é isso, né, pessoal? Esse é o processo que eles estão tentando impor nas pessoas. Então, nas crianças, eles chegam e falam assim, imagina, olha só, liberdade é você poder usar droga. Você não usar droga, isso, na verdade, te tolhe. São que pais maus vocês têm, que não deixam você... Droga é uma liberdade, você tá...
Então, olha só, uma coisa negativa que na verdade você está sendo protegido, né, de algo nocivo, mas eles vendem como sendo uma liberdade. E a partir do momento que você comprou, né, você está debaixo do controle deles. Né? Eles continuam falando assim, portanto, né, os princípios operativos baseados, né, na visão de que o ser humano possui livre-arbítrio e um válido conjunto de valores, eles irão permanecer viáveis. Né? E a nova imagem do homem, ela deve acomodar os conceitos e a experiência, né, de uma expansão de consciência transcendental né, na evolução pessoal e cultural. Então é isso, pessoal. Basicamente, como que a gente introduz um novo modelo de entendimento do homem de si mesmo. E a gente está passando nesse processo agora, em 2023, e já, né, a gente, como ao longo dos anos, eles foram introduzindo, né, essa nova forma para que o homem, por exemplo, qual que é o problema de mexer na nossa natureza, de fazer uma engenharia genética, né? Nenhum. Né? Qual que é o problema de introduzir tecnologia na nossa natureza, no nosso corpo, no nosso físico? Nenhum. Isso é evolução. Qual que é o problema de deixar com que o Estado determine quem que vai reproduzir ou quem não vai? Né? Então quer dizer que eu posso de homem literalmente virar mulher e de mulher literalmente virar homem ou qualquer coisa, né, no meio do caminho. É isso que eles estão estabelecendo. Mas, de novo, tudo isso não é para querer dar liberdade para ninguém, não. É controle, pessoal. Lembra? Cibernética. Cibernética é um sistema de controle. Como que a gente controla? Né? Então, eles falam assim, olha, uma dos maiores, vamos dizer, conflitos atuais, né? Você fala na época, mas já um dos conflitos é o conflito do incremental versus o revolucionário, né? Então, basicamente assim, as mudanças, como a gente muda a sociedade, a gente muda de forma incremental, quer dizer, pouco a pouco, ou a gente muda de forma revolucionária, né? Tipo num golpe só, né? Então, a mudança incremental tipicamente é vista como sendo inadequada para superar resistência de instituições que, de alguma forma, devem ser fundamentalmente mudadas. Revolução, né, por outro lado, ela deve causar tanta confusão social que a cura pode ser pior do que a doença, no sentido que eles estão falando. Então, como que a gente implementa o que a gente quer? A gente vai implementando aos poucos ou a gente faz uma revolução, a gente faz uma mudança radical? Mas eles falam que, olha, talvez a gente tem que ter cuidado, porque, por exemplo, uma revolução ela pode se tornar, os resultados podem ser piores do que o que estava antes, né? Então ele fala, nós sugerimos que a resolução desse dilema ele pode ser, vamos dizer, considerado através, né, da imagem do homem sendo uma transformação que retrata, né, a pessoa e a cultura humana como elementos crescentes numa evolução cósmica. Então, por isso, pessoal, que para eles defendem de unha e dentes o conceito de evolução. Né? Por isso que aquilo que o Darwin introduziu como uma teoria científica que nunca foi provada, né? Que eles retiraram e aplicam em tudo. Então, é a teoria evolutiva na cultura, na sociedade, na economia, nas relações humanas, entendeu? É o mesmo modelo. E aí, se você... Então, quando eles falam que
né, homem virar mulher e mulher virar homem, isso é evolução. Isso é o processo evolutivo. E aí se você falar, não, isso não é nenhum processo evolutivo, isso é vocês querendo estabelecer um novo modelo. Eles falam, não, então você é retrógrado, é negacionista, você está negando o pensamento, você está negando a evolução, que a princípio ganhou uma conotação completamente positiva. Não, a evolução. Porque quando, pessoal, a gente estuda realmente o que eles estavam implementando através de evolução, na verdade é eugenia, porque é a sobrevivência do mais apto. Basicamente é a mesma coisa que a eugenia fala. Só pode sobreviver aquele que é mais apto, né? E a crítica que eles falam é que o quê? Que a sociedade moderna, ela permite que os mais fracos sobrevivam. Aqueles que naturalmente iriam ser mortos porque eles são doentes, são fracos, né? Eles fazem, então da mesma forma que, por exemplo, numa manada de zebras, as zebras mais lentas e as mais fracas, elas são comidas pelos predadores e, porque a sociedade humana, então, agora, ela preserva as pessoas, essas pessoas consomem recursos, elas, né? Então, o que eles fazem, pessoal, exatamente o que eles querem, desde a época do Thomas Malthus, é fazer essa limpeza étnica. Não só étnica no sentido de uma etnia ou outra, né, uma raça ou outra, não. Mas basicamente eles, a elite e o resto do povo. Né? Então você fala, peraí, como eles mesmo aqui falaram, eu acho que no vídeo 1 ou 2, né, tinha aquela lista, eles falaram assim, olha, os benefícios que, que o desenvolvimento tecnológico e as ciências, por exemplo, trouxe, mas qual que é o lado negativo? Então eles falam, olha, uma coisa boa é isso, que a gente, através da medicina agora, a gente prolonga a vida das pessoas, menos pessoas morrem, mas eles falam qual que é o lado negativo? É que aí tem mais gente viva e mais gente consumindo. Por isso que eles querem reduzir consumo, por isso que eles querem controlar a natalidade, por isso que eles promovem uma cultura para que não haja famílias e a população não se reproduza. É isso, pessoal, tá? Eles querem para eles, né? A terra para eles, os recursos naturais para eles. Então é um bando de psicopata mesmo, né? E é muito interessante, né? Porque eles não escondem, pessoal. Aqui, ó, tem uma, né? Aqui é um xerox, né? Mas seria uma gravura, tá? É uma pintura do Rembrandt, né? Sobre o Dr. Faustus, tá? Que é um personagem importantíssimo na literatura, né, que o Goethe tem um livro que é o que? É um cientista que faz um pacto com o diabo, pessoal, com Mefistófeles, tá? E isso é tão sério porque, por exemplo, no livro Mefistófeles fala assim, eu quero que tudo que existe pereça. E ele, basicamente, é um modelo que o Hegel usou para fazer, né, a filosofia do Hegel, né, que na verdade não é filósofo nenhum, é um ocultista, e que o Marx era discípulo do Hegel. Tá? Então, né, os comedores inúteis é basicamente isso, essa mesma voz de Mefistófeles que falava de Satanás, que falava assim, eu quero que tudo que exista pereça, tudo que Deus criou pereça, eu não quero que nada, não quero que haja vida aqui, né? Como Deus fala crescer e multiplicar, eles falam o contrário, eles falam não, morra e diminua, entendeu? E eu coloquei aqui o Fausto aqui no Aurora, pessoal. Por isso que eu falo que aqui é um material para quem nunca ouviu nada, nunca, né? É um resumão assim de, né? Ó, coloquei aqui exatamente, eles estão, ó, Fausto. Eles estão vendo uma ópera do Fausto, né? Uma adaptação do Fausto. Por quê? Porque é essa questão da tecnologia sendo usada de forma errada. Tecnologia em si é ruim? Não. Deus que deu a capacidade do homem de criar, pessoal, de criar tecnologia. Agora, se ela é usada para criar esses sistemas de controle de escravidão do ser humano, obviamente é negativo, né? Vamos continuar aqui.
Bom, chegamos no capítulo 6 aqui. Então ele fala assim, olha, a possibilidade, né, de uma imagem do homem integrativa e evolucionária, né? Então eles falam assim, olha, nós postulamos uma série de características que uma imagem emergente do homem no universo, ela deve existir, né, em ordem para adequar os desafios do futuro, também em estabelecer a compatibilidade com o nosso passado histórico, né? E fala, e quão possível, né, isso, quão possível que essa imagem, né, ela irá dominar a sociedade mundial no futuro próximo. Tá? Então é isso, pessoal. É essa nova imagem. Engraçado que a Bíblia fala, né, em Apocalipse, da imagem da besta. E a imagem da besta que vai controlar a sociedade, e o homem vai receber essa marca. E quem não quiser receber essa marca, e portanto, de certa forma, essa imagem, vai ser excluído da sociedade e vai ser não só incapacitado de participar da sociedade como, né, como economicamente, politicamente, socialmente, não, vai ser morto, né, vai ser literalmente morto. Tá? Então ele fala aqui, elementos dessa nova imagem, né? Então ele fala assim, sistemas de pensamento gerais, né, mas em particular na relação hierárquica com os níveis ascendentes de consciência. Então, ó, presta atenção, pessoal. A gente já sente essa pressão social agora. Se você não corrobora com né, a ética que a gente está estabelecendo, então você não é consciente, você não é evoluído. Então, aqui eles falam, olha, tem níveis ascendentes de consciência. Olha as palavras, ascendentes, né? O que mais? Então, várias teorias e imagens, né, passadas, que já foram vistas no capítulo 3, de alguma forma elas serão incorporadas. Então é isso. Essa nova religião ecumênica. Por quê? Porque daí se você fala, não, eu sou cristão, eles vão falar, não, mas olha aqui, o cristianismo está dentro, está junto. Está junto com o judaísmo, com o islamismo, com o budismo, com o hinduísmo, está tudo junto. Por quê? Porque assim você não pode falar não. Porque se você falar não, você vai ser, não, então você é do contra, você que, né? O que mais? A metáfora do homem como um biocomputador. Por isso que eu li o livro do John C. Lilly para vocês, né? Programando e metaprogramando o computador humano. Então, a metáfora do ser humano como um biocomputador, eles estão falando o quê? Isso é uma imagem que a gente quer estabelecer na sociedade. Então, você não é simplesmente agora mais o parente do macaco lá, agora você é um biocomputador, né? E sendo um biocomputador, a gente faz upgrades no computador, né? A gente compra acessórios, a gente monta a placa, desmonta, né? Então, a partir do momento que a gente conseguiu estabelecer que o ser humano é um computador, é um biocomputador, por que não dar um upgrade nesse biocomputador? Né? Por que não botar um novo chip nesse afinal de contas, é um biocomputador? E que as pessoas... é verdade, entendeu? É uma nova imagem, para que as pessoas se vejam dessa forma, portanto, elas vão aceitar, né, essas implementações deles, né, essas melhorias. Né? O que mais? A visão da contínua evolução do homem, tanto socialmente, como culturalmente, como espiritualmente, e de uma forma integrativa. Tá? Então, você está evoluindo. Né? De novo, pessoal, eles não têm problema em religião quando eles estabelecem. Primeiro, eles falam, não, a gente é ateu, a gente é científico, a gente... Né? Para quê? Para tirar a tua religião, que você já tem, que você recebeu da tua família, a tua tradição. Não, joga isso fora. E aí, a gente vai dar uma nova imagem para você, né? Uma nova visão espiritual, de evolução, tá? Outro ponto, a filosofia perene e vários outros escritos ocultos,
quer mais claro que isso, eu faço questão de mostrar para vocês, pessoal, tá? Vamos ver se vocês conseguem ler aqui, ó. A filosofia perene, tá? E vários escritos ocultos, tá? O processo de transformação e descoberta, né, como no monomito, né, do Joseph Campbell, eles estão citando Joseph Campbell, e na revitalização cultural, né? Então é isso, pessoal, tá? E aqui eles têm um gráfico, né, aonde eles mostram as imagens dos homens, né, e aqui, né, os aspectos dominantes de consciência, e aqui quem são os seus, vamos dizer, defensores dessas imagens, né? O interessante aqui é que eles falam, olha, os Vedas, né, a filosofia perene, Rosa Cruzes, tá? Os teosóficos, né, os teosofistas, né? Os humanistas, os neofreudianos, os sartrianos, né, que são discípulos do Sartre, do Jean-Paul Sartre, filósofo, os existencialistas, né, aí os behavioristas, o B.F. Skinner, né, Watson, Freud, tá? Então, pessoal, você viu alguma coisa citando cristianismo? Eles têm os Vedas e eles falam da filosofia perene, falam do Rosa Cruzes, falam da teosofia, mas cadê o cristianismo? Cadê? Ou mesmo o judaísmo? Cadê? Não citam, pessoal. Né? É demais, né? E aí, né, pessoal, aqui eles têm uma outra tabela, vamos dizer assim, 3 dimensões do gradiente da consciência, vamos dizer assim, tá? Do gradiente do despertar, né? Tá? E aí, na primeira, ele fala aqui, né, programas hierárquicos no biocomputador humano, tá? Então, basicamente, o que? Uma cultura, um modelo cultural que a gente, né, impõe no homem, na sociedade, que vai servir como um programa, né, um software, um programa, né? E aqui eles colocam assim, né, maiores níveis de awareness, né, de consciência e de funcionamento, metaprogramas, né, transcendência do tempo e do espaço, né, no sentido criativo e estético, funções supramentais em níveis astrais. Então eles já estão falando aqui, pessoal, de metafísica, tá? Níveis astrais e contato com entidades espirituais, etc. Tá? Contato com aqui, ó, né, com entidades espirituais. Aí você está falando, peraí, isso aqui é um documento de Stanford, de cientista, eles estão falando em contato com entidades espirituais. Sim, porque eles sabem, pessoal, eles sempre mantiveram, nas sociedades secretas, os Rosa Cruzes, por exemplo, eles sempre falavam do colégio dos invisíveis, que eles recebiam as direções dessas entidades, né? Os teosofistas falam como que é? Dos mestres ascensionados, da grande hierarquia. Então, pessoal, toda vez que vierem ridicularizar, né, você que é um cristão que, né, você fala de anjo, você fala de demônio, você acredita em Papai Noel, você fala, meu caro, você que é ignorante, você que, entendeu, né, ou não foi criado, basicamente tem todo um universo que você não sabe. Eles sabem, eles manipulam e eles vão te apresentar essa cultura de uma forma falsa e distorcida para você acreditar. O que está sendo agora são os alienígenas, são os OVNIs, né? É o que está sendo implementado, tá pouco a pouco, pessoal, está chegando, né? O grande engano. Que, de novo, não é nada novo, isso é antigo, pessoal. Né?
E vai enganar muita gente vai cair nesse conto do vigário aí. Bom, vamos encerrar, pessoal, que a gente já está com quase 1 hora, já andamos mais aí um pouco, né? A gente continua segunda que vem. E se você, que de repente vem desse vídeo e falou, caramba, quanta coisa, né? Saiba que você pode achar que, não, eu não acredito em nada, tudo é bobagem. Você está sendo condicionado e uma falsa religião vai ser imposta. Já está sendo imposta. Só que essa, de novo, é uma falsa religião para te escravizar e te manter o mais longe possível da verdade e do Deus Criador que te amou a ponto de se tornar um ser humano e morrer no seu lugar para que você pudesse ter acesso a Deus. Isso que Jesus Cristo fez. Jesus é Deus encarnado, pessoal. Né? Para restabelecer um caminho para mim e para você, que a gente pudesse, né? Porque a gente estava afastado, a gente estava, né, desconectado de Deus. O meu pecado, o teu pecado, faz separação de Deus. E Jesus, ele restabeleceu, ele é o novo e vivo caminho que restabelece, né, que dá a possibilidade para que eu, né, possa ter acesso a Deus, para que o Espírito de Deus habite em mim, né, e para que a gente tenha a chance de, nessa vida, ter perdão e conseguir, né, ser livre de vício, de prisão espiritual. É um processo, né? A salvação é imediata, agora tem o processo de santificação. Mas enfim, então, o que você precisa fazer? A Bíblia diz, se você confessar com a tua boca e crer no seu coração, ou o contrário, se você crer no seu coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, você é salvo, né? Vou ler aqui para vocês, Romanos 10, 9, né? Olha, Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E é de graça, diferente do que eles falam aqui, que é pelo seu merecimento, né? Seus esforços. Não, é de graça. Então eu quero te convidar a fazer essa oração hoje, para você declarar espiritualmente que você reconhece a tua necessidade de receber o perdão de Deus, de se arrepender, né? A gente tem que se arrepender perante Deus, pedir desculpas, né? E aí ele vem, nos lava, né? Purifica, nos dá um novo espírito e a gente nasce espiritualmente. É um novo nascimento. A Bíblia literalmente chama de um novo nascimento, pessoal. Né? Mas, de novo, né? Que maravilha a gente poder ter um novo começo, né? Depois de tantos erros na nossa vida, né? De tantas... É literalmente aquela oportunidade que você fala, eu posso começar do zero. Né? Eu posso ter os meus erros perdoados por Deus. Né? Vamos orar? Coloca a mão no seu coração e ora comigo. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela Tua misericórdia que hoje me alcança. Eu peço a Ti perdão, Senhor, por todos os meus pecados, pelos meus erros, Pai, por todas as vezes que eu andei, Pai, longe de Ti, Senhor, de forma consciente ou inconsciente, negando a Tua vontade, Pai, usando o meu corpo para fazer o mal. Eu peço a Ti perdão, Senhor. Todas as vezes que eu me deixei ser usado pelo mal, eu peço a Ti perdão. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu creio em Ti, na Tua salvação, Jesus. Eu creio, Pai, no Teu sacrifício na cruz do Calvário, no sangue que Tu derramaste pela minha vida. E eu, Pai, hoje peço que Tu venha me lavar e me purificar, Senhor. Que o Teu sangue venha me lavar e me purificar. E eu recebo a Ti, Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu Te confesso, Tu é o meu Deus, Pai. Eu abro a minha vida, o meu coração, para que Tu seja entronizado em mim. Espírito Santo, vem, Senhor, habitar em mim, renova Pai, a minha mente, as minhas emoções, os meus sentimentos, Pai, o meu corpo, cura o meu corpo, Pai. Obrigado, Senhor, pela nova vida que Tu me dá hoje, Senhor. Eu peço, escreva o meu nome no Teu livro da vida, me cele com o Teu Espírito Santo da promessa, e que a partir de hoje, Senhor,
Pai, que tu me dirija ao propósito que tu tem para minha vida, para que eu cumpra, Senhor. Pai, o teu propósito que já de antemão tu tinha para mim, eu quero a partir de hoje andar, Pai, em direção a esse propósito, cumprindo a tua vontade boa, perfeita e agradável para a minha vida. Graça eu te dou, te louvo pelo teu amor e pela salvação, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você fez essa oração crendo, com sinceridade, você tem um documento aqui, pessoal, que não é humano, que ele é sobrenatural e ele te garante, né? É um testamento que teu pai deixou, né? Então você precisa ler, precisa conhecer os teus direitos e deveres estão aqui, né? Então precisa criar uma disciplina, uma rotina espiritual de leitura bíblica, de oração. E claro, né, você precisa participar de uma igreja, você tem que estar, né, inserido no corpo de Cristo aqui na terra. Então busca uma igreja que pregue a Bíblia de verdade, né? Não essas falsas igrejas que estão pipocando por aí, né? Pregando lacração, pregando isso aqui, tá? Essas novas igrejas estão pregando isso aqui. Ocultismo, né? Então não, pessoal, né? Uma igreja que não pregue comunismo, que não pregue esquerdismo, ismos aí, né? Ideologia de gênero, nada disso. Uma igreja que pregue a Bíblia. E tem umas seitas aí que são mais sutis, que, por exemplo, negam a humanidade e divindade simultâneas de Jesus, né? Então, sempre, quando você for conhecer uma igreja, eu sempre falo isso aqui, pergunte, né? Vocês acreditam que Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo? 100% Deus, 100% homem? Se disserem, não é bem assim, pessoal, agradeça e vá buscar uma outra igreja, tá? Mas se disserem amém, claro, é isso que a gente crê, já é o primeiro sinal que sim, pode ser que eu fique aqui, aí claro, né? Você vai se é o lugar que você vai ser recebido, acolhido, mas com certeza eu creio que Deus vai te conduzir, né? Ore, peça, Senhor, me conduza a uma igreja, né? Mas amém, tá bom? Glória a Deus pela vida de vocês, né? Novamente lembro da campanha do Lambo, participe, pessoal, tá demais, né? O link tá aqui embaixo, catarse.me/LamboHQ, não deixe de participar, material de primeira feito com muito carinho, seguro, né? Você vai rir, vai chorar para você, né, para os seus filhos também, tá bom? Né, também os links para adquirir o combo de HQ está aqui embaixo. E provavelmente essa semana a gente deve ter um novo apanhado dos vídeos, tá bom? Se não, até quinta-feira. Deus abençoe, uma excelente semana para vocês. Tchau.